Olá, eu sou o professor Paulo Lemos. O nosso assunto é empreendedorismo. Vamos trabalhar o tópico do empreendedorismo de startups. Antes de entrarmos mais diretamente neste tópico, vamos fazer algumas considerações iniciais para tentar contextualizar melhor essa nossa abordagem. Apesar de nós estarmos tratando o tópico de empreendedorismo de startups, o que vai ser interessante em relação a este tópico é que nós vamos trabalhar um exemplo de uma startup e como ela se transforma numa empresa. Então, nós vamos avaliar essa evolução. Esse é um ponto muito importante, porque mostra dentro desse contexto do empreendedorismo de startups como é que uma empresa, como eu disse, evolui da sua condição inicial de startup, procurando o seu modelo de negócios, procurando validar os seus clientes, validar o seu mercado, até chegar numa posição de uma empresa destacada no segmento onde ela atua, de uma empresa com alto nível de valorização de mercado. Então, essa caracterização ela é importante para fazer bem essa medida da evolução desse período específico do startup para o estabelecimento de uma empresa consolidada que cresceu, que atingiu um nível de escalabilidade, de escala de mercado considerável. Então, nós vamos trabalhar o exemplo da Quinta Andar. A Quinta Andar ela é uma empresa muito interessante que mostra vários fatores representativos do que se espera de um negócio, de uma startup. Principalmente, como ela mostra a importância da inovação, a importância dos aspectos ligados à inovação. Então, o primeiro ponto que nós temos que caracterizar é exatamente essa definição das atividades que a Quinta Andar desenvolve, né? Então, ela pode ser considerada hoje, vamos dar um enfoque mais centrado na questão dos serviços ligados à intermediação do aluguel, né? A facilitação do processo de aluguel, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Vamos dar esse enfoque focando nesse aspecto, mas nós vamos, ao longo da nossa discussão, mostrar algumas variações em relação a essa oferta inicial, principalmente quando nós estivermos desenvolvendo as perspectivas de evolução, de continuidade das propostas de valor da empresa. Então, hoje, ela é considerada, ela se autodefine como uma imobiliária digital. No começo do negócio, ela até não se pronunciava, não se intitulava dessa forma, mas hoje ela já se define como uma imobiliária digital. Então, esse é um ponto importante. Ela começa com a questão da intermediação de aluguéis desde 2013, né? E hoje, apesar dela estar desenvolvendo também atividades de intermediação de compra e venda de imóveis, né? E a partir de 2019 ela entra neste mercado, a intermediação de aluguéis é a principal fonte de receita da Quinta Andar, né? E como nós estamos salientando ao longo das nossas discussões, ela está estruturada no modelo de organização, no modelo de formatação organizacional que as empresas estão hoje praticamente todas adotando diretamente ou fazendo parte delas, que são as plataformas. Então, a Quinta Andar é uma plataforma, né, que tem os seus vários componentes e uma plataforma multilateral, ela engloba vários lados, né? Ela engloba desde o lado dos clientes até o lado dos usuários e o lado dos complementadores ou dos complementos, desses parceiros que atuam junto com a empresa. Então, você tem os proprietários de imóveis que vão ofertar os seus imóveis para serem alugados, os inquilinos que vão fazer o lado da busca, né, o lado da procura, da demanda por imóveis. Você tem uma parte importante dos parceiros financeiros, aqui a gente destacando as seguradoras, porque nós vamos ver que tem uma componente muito forte financeira dentro do negócio da Quinta Andar. Os corretores de imóveis, que apesar dela atuar como uma empresa bastante inovadora no setor imobiliário, ela não abriu mão, pelo contrário, não abriu mão, mas ao contrário, ela se vale muito da presença dos corretores de imóveis como um parceiro importante, né?
Os próprios parceiros que ajudam a fazer a comunicação dos imóveis, vamos dizer assim, a comunicação da oferta de produtos e de serviços, né? Quando, por exemplo, faz parcerias com empresas de mídia, empresas de fotografia que conseguem fazer uma boa captação das condições do imóvel, que é uma condição importante para a exposição do imóvel na plataforma, das condições do imóvel, né? E afiliados, desde porteiros de residências, de prédios, que podem funcionar como indicadores de imóveis que estão para alugar e podem fazer, inclusive, parte da plataforma como parceiros, né? Então é interessante a gente ver essa abertura para os complementadores de uma forma bem ampla, bem aberta. E, claro, se é uma plataforma, ela está orientada a funcionar em sistemas operacionais para Android e para Apple, né? Bom, para iOS. Em termos de oportunidades, o que é importante nós caracterizarmos, também um pouco nesse enfoque dos conteúdos que nós estamos produzindo para empreendedorismo, para esse enfoque dos negócios dos grupos, como que a Quinta Andar, também dentro dessa ideia nossa de verificar a evolução desde um período startup até um período de crescimento mais significativo, como é que a gente pode caracterizar as oportunidades? Este é um ponto que trabalhamos ao longo das nossas interações e que mostra claramente a importância da definição de um mercado significativo, de um mercado considerável e da prospecção dessas oportunidades de uma maneira bastante bem feita, bastante cuidadosa, bastante detalhada e com afinco, né? Com determinação para ir atrás de um mercado. Um dos fundadores da Quinta Andar gosta de dizer muito que você tem que se apaixonar pelo problema e não necessariamente pela solução. Então, os fundadores, quando criaram a Quinta Andar em 2013, deixaram muito claro que eles perceberam claramente que o mercado de aluguéis era um mercado extremamente problemático do ponto de vista de agilidade, do ponto de vista de eficiência. E foram atrás de melhorar esta configuração desse mercado de aluguéis. Então, vai aqui um elemento importante também, que é considerar que você pode gerar inovações, o seu negócio, o seu empreendimento pode criar inovações em mercados que já existem, que já estão estabelecidos, mas que vão dar indicadores claros de desorganização, de lacunas claras, como nós estamos vendo na área de eficiência, na área de facilitação dos negócios, né? De facilitação das transações, e as inovações podem ocorrer nesses mercados onde há brechas de ineficiências, brechas de recursos que estão mal utilizados, que é exatamente o que a Quinta Andar faz. Ela demonstra claramente que ela percebeu que existia um problema muito sério e para se fechar uma transação, para se fazer um negócio de aluguel no Brasil, que envolvia muita burocracia, muitas garantias, muitas exigências, a figura de uma parte de um mercado que talvez só exista no Brasil, que é a ideia do fiador, como que eles tiraram a necessidade de você ter um fiador. Então, eles enxergaram muito claramente que existia um problema grande, que era um mercado significativo. Por exemplo, nós estamos vendo os dados. No Brasil, poucas residências ainda são utilizadas para fins de geração de renda de aluguel para os seus proprietários. Ainda há um espaço muito grande para se explorar essa oportunidade. Foi aí uma das partes mais importantes dessa prospecção de oportunidades, onde se descobriu que poderia realmente ter uma exploração deste mercado pela baixa oferta de residências para aluguel. Sendo que em alguns mercados, você tem algumas regiões metropolitanas, até 90% das residências sendo ofertadas como residências de aluguel. Então, esse é um aspecto importante desse dimensionamento do mercado, dimensionamento da oportunidade. Então, como que a Quinta Andar ela opera, como ela faz a sua atuação nesse mercado de aluguéis, quais são as características mais importantes dessa evolução de startup que enxergou essa oportunidade grande no mercado brasileiro, né? Até a exploração do mercado hoje, praticamente, ela tem um domínio muito grande no mercado de aluguéis. Então, ela fez esse controle, essa otimização ponta a ponta, vamos dizer assim, da jornada do aluguel, desde o anúncio
do imóvel para ser alugado até a concretização da transação, o fechamento do contrato, ela atuou nessa cadeia completa e ela colocou como um dos pontos da sua proposta de valor resolver todos os problemas de ineficiência que que estão colocados nesse mercado, nessa jornada da transação do aluguel, né? Então, colocaram isso como problema principal a ser atacado, a ser resolvido pelos serviços da plataforma, né? Bom, então o que eles fizeram? Um nível, a gente pode considerar absurdo, de elevação do nível de eficiência nessa jornada do aluguel. A jornada de aluguel, usando a plataforma da Quinto Andar, ela se torna uma jornada extremamente eficiente, extremamente rápida, extremamente ágil, né? Então, ela tornou essa experiência uma experiência extremamente eficiente, lembrando que nós colocamos que é parte da proposta de valor aumentar o nível de eficiência de um mercado extremamente desorganizado, de um mercado muito problemático do ponto de vista da eficiência, né, da transação de aluguel, e essa eficiência para tornar o processo fácil, rápido, direto, desburocratizado, e nós vamos ver o quão é importante essa questão de proteger o ativo imóvel, criar redes de proteção para incentivar os proprietários a ofertarem mais imóveis ou reofertarem os seus imóveis, né? Então, os níveis, os dados, o slide está mostrando claramente o nível de eficiência que se atinge com a Quinta Andar, né? 10 vezes mais rápido alugar na Quinta Andar do que fazer um aluguel convencional offline, né? O processo do início ao fim dura, em média, 4 dias na Quinta Andar, né? Sendo que nas imobiliárias offline, nas imobiliárias convencionais, cerca de 30 dias, e chegou-se já a se fechar uma transação na plataforma em cerca de 1h30. Então, indicador, né? Os dados dizem por si o nível de eficiência atingido pelo serviço, pela plataforma, pela entrega dos serviços da Quinta Andar, né? Do ponto de vista da operação, né, como é que ela faz essa gestão desses contratos? Como é que ela atua nessa jornada do aluguel? E se ela vai atuar nessa jornada, ela tem que fazer uma gestão muito bem feita de todo o processo, né? Como nós vimos, da ponta a ponta do processo. Então, como é que ela faz essa gestão dos processos de contrato, dos processos de controle e geração de fluxos de renda para os proprietários? Como é que ela cria essas redes de proteção, como nós mencionamos, né? Ela vai, evidentemente, ter um modelo de receita, um modelo de geração de renda para o negócio muito parecido com uma imobiliária convencional, né? Cobrando o primeiro aluguel e cobrando taxas de administração, percentuais de taxa de administração como um negócio convencional, mas as semelhanças vão ficar por aí, né? Além dela ser competitiva em taxas e como ela consegue isso através de um maior nível de eficiência, ela também vai conseguir ganhos de inovação em outros segmentos do negócio, em outras atividades do negócio, principalmente com a questão tecnológica, né? E, claro, ela está procurando atuar neste mercado, elevando o nível de eficiência. Para elevar o nível de eficiência, um dos indicadores fundamentais é diminuir, otimizar, né? Tratar como uma variável fundamental a diminuição do nível de inadimplência dos inquilinos, né? Então, ela também precisa ter, como nós vimos, uma inter-relação, uma interação muito forte como um negócio que tem um lado financeiro importante, né? Então, ela também funciona como um negócio financeiro. Então, ela precisa ter, por exemplo, um guarda-chuva, né? Uma espécie de um seguro, uma apólice grande para fazer cobertura de possíveis inadimplências que ocorram, porque esta é uma das principais inovações que a Quinta Andar criou nesse mercado. Por quê? Ela cria garantias, ela aumentou significativamente o nível de garantias para os proprietários se sentirem incentivados a ofertar imóveis, né? Então, diminuiu os níveis de garantia para os inquilinos, como nós vimos,
diminuiu, por exemplo, a necessidade de se ter o fiador, essa figura que praticamente só existia no mercado imobiliário brasileiro, né? E vai assumir grande parte dos riscos para garantir o funcionamento eficiente desse mercado. Então, o proprietário tem garantia quase que plena de recebimento do aluguel, independentemente do nível de inadimplência. Então, essas garantias que são criadas pelo negócio e a diminuição dos níveis de exigência para os inquilinos criaram os níveis de eficiência alto no mercado de aluguéis proposto pela Quinto Andar. Então, qual é uma das principais variáveis que ela controla? Nós vamos ver qual é o fator tecnológico para controlar esse processo. É fazer uma aplicação das metodologias de análise de crédito que já são consagradas, né, para análise de crédito financeiro comum, vamos dizer assim, em outros segmentos, fazer uma aplicação da metodologia de análise de crédito aplicada para o mercado imobiliário, para o mercado de aluguéis. Então, este é um dos pulos do gato, uma das inovações fundamentais que a Quinto Andar criou, porque ela vai analisar o perfil do potencial inquilino com uma sofisticada metodologia de análise de crédito. E, como toda metodologia de análise de crédito, ela vai classificar, vai ter um nível excelente de classificação dos níveis de capacidade de pagamento desses inquilinos. Então, esta é uma das principais vantagens que a Quinto Andar tem em relação aos demais players do mercado. Ela criou tecnologia para aplicar uma tecnologia que já existe para outros segmentos, para outros, principalmente segmento de finanças, no mercado onde não se aplicava com esse nível de tecnologia, com esse nível de eficiência para o mercado imobiliário. Então, ela analisa a credibilidade do inquilino, né, e otimiza exigências de garantias como calção, seguro-fiança ou fiador. O inquilino tem custos reduzidos. Não é que o inquilino não tenha que apresentar garantias. Não é isso. O inquilino vai apresentar, mas dado o nível de sofisticação do sistema de classificação dos inquilinos, usando essa metodologia de análise de capacidade de pagamento, ela consegue dizer quem são os melhores potenciais inquilinos. E ela consegue, então, fazer essa classificação através das tecnologias que ela usa para aplicar no mercado imobiliário. E qual é essa inovação? Ela criou, então, essa inovação chamada Proteção Quinto Andar, que foi uma inovação criada em 2015. Veremos o quanto a startup pode ter vamos dizer assim, um período onde ela vai operacionalizar, ela vai atuar em um determinado mercado, ainda em busca de um determinado modelo de negócios, que pode demorar um certo tempo até que ela tenha um clique, tenha algum insight e diga, não, encontramos uma inovação que pode fazer a diferença, pode mudar as regras de um determinado mercado. Essa foi a inovação principal que a Quinto Andar criou, quando ela, em 2015, criou a Proteção Quinto Andar. O que é, então, a Proteção Quinto Andar? Consolidando esses elementos que nós já adiantamos aqui para vocês. Ela garante o fluxo de renda do aluguel para o proprietário 100%, podemos dizer assim, né? E mesmo que haja inadimplência do inquilino, ela consegue garantir o fluxo para o proprietário. Então, ela assume esses riscos perante o proprietário. E como é que ela faz isso? Com muita engenharia financeira, fazendo uma combinação de inovações que vão juntar desde inovações tecnológicas, porque ela vai precisar de um alto nível de sofisticação das tecnologias que trabalham os dados dos inquilinos, os dados demográficos, os dados de localização dos imóveis, né? Os dados de precificação dos imóveis, os dados de valor de aluguel. Ela tem uma tecnologia sofisticada, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma engenharia financeira que consiga, por exemplo, criar mecanismos de proteção para o proprietário, de modo que os incentive a ofertar imóveis dentro da plataforma. Então, a Proteção Quinto Andar, ela é bastante abrangente, ela cobre, inclusive, né, a chamada multa rescisória para o inquilino,
Ela consegue garantir que o proprietário vai receber em caso de solicitação da rescisão e o inquilino não consiga pagar. Chega nesse nível de provimento das garantias, né? Bem, e ela exige que seja obrigatório para o proprietário participar da plataforma, trabalhar dentro dessas regras, porque é um dos, digamos assim, regras de muitas plataformas, você tem que fazer uma adequação ao cumprimento de determinadas definições, determinadas diretrizes que a plataforma estipula, né? Bom, então, com esse processo dessa inovação, da proteção quinto andar, essa inovação que ela é uma inovação que combina vários elementos, ela conseguiu aumentar o nível de eficiência de maneira significativa, porque ela conseguiu ter uma indicação clara do nível de capacidade de pagamento dos inquilinos através do uso intensivo de dados, do uso intensivo de inteligência artificial, do uso intensivo de tecnologias de Big Data e criar algoritmos e criar tecnologias que dão um nível extremamente apurado de avaliação da capacidade de pagamento dos inquilinos. Então, ela conseguiu fazer isso e também do lado das exigências de garantias pelo inquilino, eliminou o fiador. Não que ela elimine todas as necessidades de garantias por parte do inquilino, ela continua exigindo isso, mas ela consegue classificar, ela consegue dizer, avaliar determinados candidatos a inquilino, dizendo, você vai ficar livre de nos apresentar garantias ou você vai ter que apresentar algum tipo de garantia relacionada a seguros que existam no mercado imobiliário, como seguro fiança, como uma forma de participação, mas nem todos precisarão apresentar esse nível de garantia. Ela consegue, com esse nível de inteligência da sua metodologia de análise de capacidade de pagamento, dizer quem vai ficar livre ou não. Então, ela colocou muita inteligência tecnológica e inteligência de dados para poder chegar nesse nível de eficiência e de fluência dos processos no mercado de aluguel, né? Além disso, ela consegue garantir também danos, né? Consegue cobrir até 50 mil em termos de danos do imóvel que está alugado para o proprietário em caso de avarias e coisas que acontecem no desgaste no uso dos imóveis. Então, ela mais um elemento para garantir incentivo aos proprietários a participarem da plataforma, né? Então, hoje, ela já utilizou a proteção quinto andar com mais de 20 mil proprietários, já receberam em dia os seus aluguéis usando a proteção quinto andar, essa inovação, né? E já gastou mais de 200 milhões de reais em adiantamento de aluguéis, garantindo esse fluxo, esse incentivo para os proprietários participarem da plataforma com esse nível de pagamento, como eu disse, 200 milhões, inclusive que foi colocado à prova na crise pandêmica de 2020 e a crise econômica decorrente, quando os níveis de inadimplência aumentaram, a plataforma conseguiu, o negócio da quinta andar conseguiu suprir esse aumento esperado, né, das inadimplências, mas mesmo assim o funcionamento do negócio não se abalou e, como eu disse, colocou à prova o funcionamento dos serviços, né? Bem, então o que a gente pode ver com essa proteção quinto andar, com essa inovação? Uma inovação que combina, né, várias vantagens, vários tipos de inovação, desde uma questão mais financeira, ela consegue, fazendo engenharia financeira de captação dos recursos, negociando os valores, taxas favoráveis com as seguradoras, tendo elementos de engenharia financeira suficientes para criar uma inovação financeira, mas que, ao mesmo tempo, é uma inovação que
também se vale dos benefícios da legislação, então ela consegue também, por exemplo, administrar todo o processo de potencial despejo que aconteça com alguns inquilinos, ela garante também isso dentro da plataforma, dentro da proteção quinto andar. Então, é uma inovação também que se vale da questão jurídica para aumentar esse nível de confiança dos proprietários, né? E, claro, o suporte das tecnologias para avaliação do crédito, da capacidade de pagamento dos inquilinos. Então, qual é o principal determinante para que a Quinto Andar assuma todos esses riscos, diminua os níveis de exigências dos inquilinos e incentive os proprietários a alugarem os seus imóveis na Quinto Andar, fazendo uma capacidade amparada, suportada por alta tecnologia para fazer a análise de capacidade de pagamento dos inquilinos. Então, esse é o principal determinante, ela ter essa competência altíssima das tecnologias de análise de crédito que fazem com que o serviço seja tão eficiente a ponto dela poder dar esse nível de garantia sintetizado pela proteção Quinto Andar, por essa inovação central do negócio, né? Então, o que ela faz, né? Sintetizando um pouco essa ideia de como ela usou nessa figura que nós estamos vendo aí, né? Em cima, como o suporte principal, tecnologias para amparar o processo de análise de capacidade de pagamento dos inquilinos, né? De análise de crédito, como eu disse, aplicando metodologias de análise de risco, análise de crédito, que já existem, são conhecidas, mas com uma competência específica de um mercado que demandava esse nível de eficiência. Aí é que está uma das visões mais importantes do empreendedor ou do grupo de empreendedores ou das pessoas que criam novos negócios. Aplicar coisas que já existem em mercados novos, né? Em mercados que tecnologias ainda não foram aplicadas, como foi o caso do mercado de aluguel. Então, como é que ela garante esse fluxo de recebimento do aluguel? Ela vai atuar nas duas pontas, criando garantias para os proprietários serem incentivados a ofertar os seus imóveis, diminuindo os níveis de exigências para os candidatos a inquilinos, né? E reduzir ao máximo, né? Olhando ali aquela quarta caixinha na nossa imagem da esquerda para a direita, né? Reduzir ao máximo a chance de inadimplência do inquilino fazendo o uso dessa tecnologia de análise de crédito, né? E qual que é o ponto final nessa imagem que sintetiza as inovações, sintetiza a inovação da proteção Quinto Andar? Ela aumenta, incentiva a participação de proprietários, né, que queiram alugar seus imóveis, seja pela primeira vez, ou queiram fazer uma reoferta com muito mais confiança, com muito mais incentivo, porque eles confiam que a plataforma vai proporcionar uma boa análise da capacidade de pagamento dos inquilinos, e isso aumenta sobremaneira a eficiência do sistema de aluguel, tá? Então, como que ela evoluiu, né? Nós temos que... Vamos ver alguns dados de comportamento até financeiro do próprio negócio, mas essa evolução e esse crescimento, né, já se mostrava desde o período de fundação dos inícios da empresa, da startup, né? Você pega, nós notamos aí pelos dados, cresceu 7 vezes em 2016, quase 5 vezes em 2017, mais de 4 vezes em 2019, né? Crescimento anual das receitas. Para a gente olhar esse que é um dos elementos mais definidores da evolução de uma condição de startup para uma empresa estabelecida com alta capacidade de crescimento, que é o exemplo da Quinto Andar oferece, mostrando essa escalabilidade, né? Então, o nível é tão significativo, né, que o número de contratos transacionados na plataforma muitas vezes chega em um mês ao que uma imobiliária convencional atingiria durante todo o seu ciclo de vida. Então, esse nível de eficiência é realmente muito significativo, né? Fecha 20 vezes mais contratos do que os concorrentes mais próximos, utilizando todo esse nível de eficiência conseguido pelas tecnologias e pelas inovações, a combinação de inovações que o negócio mostrou.